Ontem de manhã eu publiquei um vídeo aqui falando sobre a perversidade de uma camada dos brasileiros nessa pandemia. Eu comentava um vídeo da noite anterior, que era um vídeo do Leblon, com muita gente nas ruas, milhares de pessoas celebrando, indo em barzinhos, restaurantes, e como isso demonstrava a falta de respeito dessas pessoas com aquelas que ainda estão em quarentena e que estão se protegendo e que estão protegendo a vida das pessoas que amam. No mesmo dia, surgiu o seguinte vídeo que viralizou na internet. Vamos assistir aqui. Ufa, Lala, eu já tive, tô imune. E agora quando a gente sair a gente coloca, Tá bom. Mas olha, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós todo temos. mundo. Se a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida, hello. E o povo fala. O povo fala agora namora. Aqui a gente tem uma conversa entre duas dondocas, né? A Bia Dória, esposa do governador de São Paulo, João Dória, e uma socialite que é a Val Marchiori. E elas estão falando sobre os indigentes, né? Sobre os moradores de rua, pessoas em situação de rua. E aqui você tem a Bia Dória falando que não é para dar esmola, que não é para dar comida para essas pessoas, porque elas têm que sair da rua, elas têm que assumir responsabilidades na vida, elas têm que tentar se enquadrar no sistema. E a Val fala, né, repetindo possivelmente algo que a Bia contou para ela, que muitos deles não querem ficar nos abrigos porque nos abrigos tem que cumprir horário, tem que cumprir, sabe, certos procedimentos que eles não querem fazer. Eles, como são da rua, são livres, não querem se enquadrar nesse esquemão. Bem, a fala foi altamente problemática por várias razões, né? Depois a Bia Dória veio dizer aqui que foi tirada de contexto, né? Que não é aquilo que ela queria dizer, que na verdade ela tem trabalho social, que ela trabalha com fundações que cuidam de pessoas que estão na rua e que ela só está dizendo que na verdade tem que ter assistência a essas pessoas e que elas têm que estar dispostas a isso. O problema, gente, é que o ser humano é um bicho muito complicado. Eu vou deixar para vocês aqui duas referências sobre a vida das pessoas que estão em situação de rua, né? Um deles é um artigo publicado no Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social. O título é Pessoas em Situação de Rua, Exclusão Social e Rualização, Reflexões para o Serviço Social, publicado por David de Abreu e Lisandra Vaz Salvadori. E o outro artigo, também muito interessante mesmo, que é A Rua Tem um Imã, Acho que é a Liberdade. Potência, sofrimento e estratégias de vida entre moradores de rua na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo. E foi publicado pela Luana Padilha Andrade, Samira Lima da Costa e Fernanda Cristina Marchetti. O primeiro artigo apresenta um dado interessante aqui para a gente entender, porque assim, por que as pessoas vão para a rua? É claro que tem a ver com pobreza, é claro que tem a ver com exclusão, mas por quê? O que leva uma pessoa a deixar a sua casa e ir parar numa praça ou debaixo de uma marquise? Então eles apresentam aqui nesse artigo uma estatística, né, alguns dados que eles coletaram. Então, segundo a pesquisa que eles mencionam aqui, 35,5% das pessoas na rua dizem que foram viver lá por problemas relacionados ao uso de álcool ou de outras drogas. 29,8% por desemprego, 29,1% por desavenças com pai, mãe e irmãos. Então você tem aqui um retrato do que leva as pessoas a irem para as ruas, o que leva uma pessoa a deixar a sua casa e cair nessa situação. Então, primeiro aqui, abuso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E talvez seja um dos maiores problemas, na verdade, né? Talvez seja uma compreensão, primeiro, da marginalidade que envolve certas drogas, que passa pelo estigma e que envolve certas drogas específicas, e lembrando que a dependência química também é uma doença. Também é algo que deve ser tratado como uma questão de saúde pública, em vez de ser algo judicializado, em vez de ser punido com prisão, com, sabe, algum tipo de punição estatal nesse sentido. É algo que tem que ser tratado. O segundo ponto ali que menciona
é desemprego, pessoas que vão para a rua porque perderam tudo. Eu falei ontem sobre isso, acho que foi ontem, anteontem, não sei, acho que foi anteontem, bem, não sei, não me lembro realmente quando que foi, mas eu falei sobre essa acumulação, quando você tem sucesso, você atrai mais sucesso, e quando você perde as coisas, você atrai mais perdas. Então tem pessoas que vão para um estado de perda financeira que simplesmente já não conseguem pagar as contas mais, não conseguem pagar aluguel, não conseguem pagar mais comida, então ela vai para a rua. A gente viu muito isso no Brasil recentemente, né? Com a crise econômica que se deu nos últimos anos, muita gente, incluindo professores universitários, eu vi histórias de reportagens de professores universitários que foram parar na rua, que simplesmente não tinham condições de pagar aluguel. E por fim ali, também uma história muito recorrente, né, de pessoas que vão para a rua porque sofreram abusos em casa ou porque brigaram com parentes e já não conseguem ficar mais sob o mesmo teto da família e vai para a rua. Muitas crianças e adolescentes que vivem na rua passaram por isso. Algum tipo de abuso, a mãe se casa com outro cara que é violento, agride o adolescente ou a criança e ele deixa a casa, ou algum parente que o abusa, ou por grandes divergências que já não é possível mais conviver. E essas pessoas vão embora. E de fato, e aqui eu não quero passar pano para a fala da Bia Dória, porque me pareceu bastante repugnante que ela falasse isso num tom de deboche ali no finalzinho, tirando sarro, né? Ah, tem que ter responsabilidade. Mas de fato, de acordo com outro artigo que eu mencionei aqui, né, que é A Rua Tem um Imã, Acho que é a Liberdade, de fato, algumas pessoas em situação de rua realmente pensam que a rua é um espaço de liberdade, que elas têm uma vida na rua que elas não tinham nesse outro ambiente. Pode ser que seja uma racionalização, na verdade, né? Pode ser que você esteja ali tentando justificar sua presença ali e você cria essa ideia, né, esse conceito de que aqui eu sou livre e na vida social eu não era. E de fato esse artigo apresenta essa possibilidade de que muitas pessoas, quando estão na rua, tentam justificar a sua presença lá. Esse artigo e o outro mencionam isso. Começam a criar uma série de histórias, uma memória da sua vivência na rua para tentar explicar a sua condição. E aqui a gente vê como o ser humano é altamente adaptável, né, nesse sentido, porque ele entra numa situação que seria de exclusão total da sociedade e mesmo assim ele tenta criar mecanismos psicológicos para entender a sua condição e tentar sobreviver a isso. E de fato, muitos deles têm dificuldade de retornar à vida anterior. Muitos deles têm dificuldade de se enquadrar num esquema, sabe, com horários rígidos, porque eles conheceram uma outra realidade. E muitos acham que voltar àquele mundo já não vai dar mais certo, já não vai funcionar mais. Embora alguns queiram, de fato, ter família, ter um teto, ter um trabalho, muitos não querem, porque já não conseguem mais se pensar nesse modelo. E aqui é uma dúvida levantada pelo artigo se não deve passar por uma redefinição desses próprios espaços de abrigo, desses próprios espaços de acolhimento dessas pessoas, para que não sejam mais maleáveis e compreendam as necessidades individuais dessas pessoas. Como lidar com indivíduos que já não conseguem mais respeitar certas normas rígidas de horário, por exemplo, além de críticas feitas pelos moradores de rua de que certos espaços de acolhimento não são salubres, que eles preferem estar na rua, que eles preferem estar com seus amigos na rua ou as pessoas com quem eles convivem, do que estar num espaço fechado que também abusa deles. E um ponto muito interessante nesse artigo é quando elas falam que a presença dos moradores de rua é como se fosse uma ferida aberta na sociedade. É como se mostrasse para a população, mostrasse para nós aqui que vemos essas pessoas nas praças, que vemos essas pessoas dormindo à noite sob papelões, que isso nos mostra a ferida aberta do capitalismo. As pessoas que foram excluídas do sistema, as pessoas que foram abandonadas. E como há uma tendência a invisibilizar essas pessoas, justamente para não ter que confrontar essa contradição do capitalismo. É como se fosse uma enfermidade que a gente simplesmente nega. Não quero nem olhar isso aqui, não quero nem ver, eu não quero ter que lidar com isso. É que a doença não são essas pessoas, que são vistas como contagiosas também, o artigo menciona isso, né, como se fossem pessoas das quais a gente não deve se aproximar porque a pobreza é contagiosa, mas sim a doença do sistema, como esse sistema leva pessoas a esse tipo de exclusão. Eu não quero glamorizar aqui a miséria, não quero glamorizar aqui a vida na rua, não quero fazer isso porque não é a ideia, na verdade. É tão errado quanto propor um discurso meritocrático, né? Ah, não, essas pessoas são vagabundas e elas não crescem na vida porque elas não querem trabalhar. Isso é um erro enorme, né? Muita gente é excluída do sistema porque simplesmente é levada pelas circunstâncias. E aqui eu falo de uma experiência quase pessoal, porque quando eu estava em Nova York, eu trabalhava na rua, eu e minha esposa trabalhávamos o dia inteiro na rua, e a gente conversava muito com pessoas que moravam na rua ou que moravam em abrigos. Diariamente a gente convivia com elas, conversando com elas, trocando ideias. E a gente percebe que, de fato, você tem ali um fenômeno que passa pelo abandono, que perderam seu emprego, perderam sua renda e foram arrastados para essa condição, muito uso de droga e também muitas pessoas com transtornos psiquiátricos. Ou seja, uma grande parcela dessa população que vive na rua precisaria de suporte
médico em algumas circunstâncias. Nos Estados Unidos, particularmente, você via muitos veteranos de guerra, pessoas que foram para o Afeganistão, que foram para o Iraque e que voltam para casa com transtorno de estresse pós-traumático, já não conseguem mais viver em seus lares. Pessoas que voltaram destruídas da guerra e que encontravam na rua meio que uma saída desse sistema. Então, como eu disse, não quero glamorizar isso, mas tem um caso filosófico clássico que é o do Diógenes. O Diógenes era um filósofo que abandonou tudo e passou a morar nas ruas. Ele dormia dentro de um vaso de argila, um vaso de barro, e saía durante o dia com uma lanterna procurando um homem justo. Há muitas anedotas sobre o Diógenes, sobre essa postura filosófica dele, de romper com a sociedade. Como eu disse, embora para essas pessoas que vivem nas ruas e haja uma sensação de liberdade em relação ao sistema, isso geralmente não é uma escolha. Elas simplesmente vão parar nessa condição. Mas no caso do filósofo Diógenes, ele escolhe isso. Ele vai para essa vida porque ele simplesmente não consegue se ver inserido nesse esquemão tradicional. E daí tem uma anedota, que provavelmente é apócrifa, ou seja, a gente não sabe se aconteceu de fato, que o Alexandre o Grande, o conquistador helênico, ele vai visitar o Diógenes. Ele quer conhecer esse grande pensador, e basta lembrar que o Diógenes foi aluno do Aristóteles. Ele vai procurar o Diógenes está deitado no seu lugarzinho lá, e ele pergunta para ele assim, o que eu posso fazer por você? E o Diógenes responde, você pode sair da frente do sol, que você está tapando o sol aqui, está fazendo sombra para mim. E nessa anedota ainda o Alexandre diria assim, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. E o Diógenes diz, se eu não fosse Diógenes, mesmo assim eu queria ser o Diógenes. Passa essa noção, passa essa ideia de que o Diógenes era o homem mais livre da Grécia. Que ele era o homem mais livre, até mais livre do que o próprio conquistador Alexandre o Grande. E ele inaugura uma linha filosófica que são cínicos, que partem dessa noção de desapego, de abnegação. O Diógenes está na capa do meu livro, o personagem e outras fábulas filosóficas, porque é um personagem bastante pitoresco e bastante simbólico dessa ruptura com o sistema. Como disse aqui, é a compreensão de quando você sai do sistema, você olha o sistema de fora e ele te parece absurdo. Por que as pessoas vivem assim? Por que as pessoas acordam todos os dias de manhã e trabalham durante décadas para depois se deitar e morrer? Por que fazer parte disso? Essa é uma pergunta filosófica, na verdade. Essa é uma questão filosófica de fato. Não digo aqui, como eu disse, não quero glamorizar aqui a miséria ou a pobreza, não quer dizer que quem esteja na rua faça esse tipo de reflexão. Talvez faça também, mas não sei. Mas certamente a situação é muito mais complexa do que é apresentada pela Bia Dória naquela fala dela. As pessoas não moram na rua porque elas querem estar ali, ou porque elas não conseguem se adequar, ou simplesmente porque elas são vagabundas. Muita gente é arrastada a essa condição por vários fatores diferentes, e uma vez nessa situação, não consegue mais ver uma saída para isso. Basta a gente pensar aqui, por exemplo, na fala do Mano Brown, quando ele deu entrevista para o Drauzio Varela, no qual ele diz isso, né? E tinha um momento na vida dele que ele nem sequer tinha sonhos, que ele não conseguia pensar fora daquele mundo. Então eu imagino que para muita gente que vive na rua, acaba acontecendo isso. Nesse artigo aqui, nesse segundo artigo, ele menciona a situação, né? Como há um saudosismo dessas pessoas, como elas ficam rememorando, nas conversas com seus amigos ali na rua, ficam rememorando o passado, como era a minha vida antes, como era antes da rua. Ou seja, você tem de fato esse elemento, essa contradição, né? Pessoas que não querem deixar a rua porque não conseguem mais viver em sociedade, mas ao mesmo tempo sentem falta dessa vida em sociedade, sentem falta dessa vida de inclusão. Porque o que elas têm é uma vida de exclusão, é uma vida de marginalização. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala da Bia Dória, que ela disse que está fora de contexto, mas em qual contexto isso faria sentido, para ser bem sincero, né? É uma dúvida que sempre tem quando falam isso, né? Está fora de contexto. Qual contexto seria aceitável isso, dizer que as pessoas são vagabundas e que não querem trabalhar e que gostam de morar na rua? Eu imagino que muita gente só veja a rua como uma saída para elas. Eu recomendo que vocês leiam esses artigos que eu mencionei aqui, são bem interessantes. O segundo, particularmente, porque conta casos pessoais, né, casos individuais, e isso nos ajuda a compreender essa dinâmica e essa contradição imensa de pessoas que estão na rua, que não querem deixar a rua porque não veem mais saída, e ao mesmo tempo sentem saudade do passado, do tempo no qual faziam parte desse mundo ao qual elas não querem mais integrar. Ou seja, é o ser humano, né? Somos nós, as pessoas complexas, contraditórias, que muitas vezes estamos desorientadas e não vemos mais possibilidades. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, que é o lançamento pela Cote Editorial, está na pré-venda agora e já está disponível na Amazon. A gente se vê por aí e até mais. Tchau!